Glória a Deus. Sextou. Aleluia. Estamos em mais uma aula abençoada, onde nós estamos tratando de temas diversos. E hoje o tema que o Senhor derramou no meu coração é a paternidade de Deus. Falamos muito já sobre paternidade espiritual, temos alguns conhecimentos sobre, mas hoje eu quero abordar de forma bem profunda e numa outra visão sobre a paternidade de Deus, de como isso é abençoador, é revolucionário na nossa vida. Então, abre teu coração, pega a tua Bíblia, pega teu caderninho, caneta e vamos para a aula. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, graça e misericórdia de estarmos aqui reunidos em teu nome, compreendendo a tua palavra, estudando a tua palavra, conhecendo mais do Senhor, ó Pai. Peço que o Senhor nos guarde, nos blinde, Senhor, de todo mal. Guarde, Senhor Jesus, tudo que é nosso, os fios, tomadas, a internet, meu Deus, que tudo venha ser guardado pelo Senhor, que nada do que é nosso venha a ser tocado pelo maligno. Guarde os nossos bens, a nossa vida, a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos falar sobre a paternidade de Deus hoje. Queridos, por que eu vou falar sobre a paternidade de Deus? Porque quando a gente fala sobre maturidade espiritual, não tem como não falar da paternidade do Senhor na nossa vida. Nós temos que entender que Ele é o nosso Senhor, né? Como Deus, Ele é o nosso Senhor, mas Ele também tem o atributo de Pai. Ele é o nosso Pai. E quando nós começamos a amadurecer na fé, nós precisamos enxergar o Senhor como nosso Pai. Mas não somente nos enxergar a Deus como nosso Pai, mas nos enxergar como filhos. Porque qual que é a dificuldade dos cristãos? Se enxergar como filho de Deus. Às vezes nós nos colocamos na posição de servo, de adorador, de mendigo espiritual, nos colocamos na posição de líder, nos colocamos na condição até de juiz, mas dificilmente nós temos assumido a posição de filho. E é disso que eu quero falar nessa noite. A paternidade de Deus e o nosso lugar de filho. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, vai me respondendo aí no chat. Você se sente filho de Deus? De verdade. Quando você está em aperto, quando você está numa situação, quando você está bem, você sente Deus como teu pai mesmo, aquele em qual você pode pôr a cabeça no colo, falar das tuas coisas mais banais, pedir conselho. Como que é a tua relação com Deus? Você sente-se filho de Deus? Sim ou não? Escreve aí para mim. Sim, a Thalita. Quando lembro que não tem as coisas do jeito que eu quero, às vezes eu não me sinto. Eu também não. Eu me sinto filha de Deus, mas em alguns momentos eu tenho essa guerra travada dentro de mim, de não me sentir filha, tá? Porque às vezes você teve como que diz, uma criação, uma infância conturbada, e isso pode afetar a tua visão de pai. E isso, se afetar a tua visão de pai, interfere na tua posição de filho. Então, tem hora que eu tenho que parar, ouvir o Espírito Santo e falar assim, peraí que eu sou filha. Sim. Você tem essa sentido. Sim, também tem às vezes com a queda de Adão, mas principalmente criação, gente. Quem tem dificuldade do relacionamento com o pai, tem uma dificuldade de ter um acesso como filho de Deus. Mas hoje isso vai cair por terra da nossa vida, em nome de Jesus.
tá? O Senhor ministrou muito, tem ministrado isso no meu coração, por isso quero compartilhar, que eu vejo que é uma dificuldade dos cristãos isso. Eles aceitam Jesus como Senhor, mas eles não aceitam Deus como Pai. Depois a gente vai ver isso. Agora eu sinto que sou filha de Deus, mas antes eu não tinha certeza de que Deus. Olha, a dúvida na nossa oração é um sinal que nós não nos sentimos filhos, não estamos na posição de filhos. Tá? É normal que na nossa primeiros passos na fé, na nossa primeira jornada de fé, a gente vê Deus como libertador. Puxa na tua memória a primeira imagem de Deus que você teve, a primeira experiência com Deus. Às vezes você teve ele como libertador. Às vezes você teve uma experiência como alguém poderoso, né? Às vezes a tua experiência com Deus foi um médico. Você veio porque ele te curou. Mas dificilmente o primeiro impacto da pessoa é receber Deus como pai, é ter a experiência de Deus como pai. Quando eu vim para Jesus, a minha primeira experiência com Deus foi libertação. É porque foi onde ele começou a mexer na minha vida, onde ele começou a mexer na minha estrutura. Então a gente vê essa face de Deus como libertador, e um libertador poderoso muito no Antigo Testamento, né? E você vê a face dele de pai amoroso aonde? No Novo Testamento. Mas nos dois, ele é ambas as coisas. Aí ele tem ambas atribuições. A gente vê que Deus se revela à humanidade como um pai zeloso, como um pai amoroso, como um pai fiel, e tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, tá? Quando você vai na Bíblia, tem 14 passagens bíblicas onde chama Deus de pai, né? Associada a Deus como pai. No Antigo Testamento, a paternidade de Deus é mais para Israel, guarda isso. No Antigo Testamento, todo mundo era filho de Deus? Não. Israel era filho de Deus. Ponto. E hoje a gente também tem que tomar um cuidado, que a gente cai naquela questão assim, ó. Todo mundo é filho de Deus. E aí eu quero já lançar essa pergunta. Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Deu certo? Obrigada. A experiência de Deus era curar o cachorro. Olha lá. Jeová Rafa. Deus que sara. Todo mundo é filho de Deus? Vai lá. Não, tem gente que só é criatura. Daiane acha que sim. Vocês acham? Todo mundo é filho de Deus? Isso eu aprendi com meu marido, hein? Quando eu vim para cá. Thalita falou que sim. No Antigo Testamento, só Israel era filho de Deus. Filho porque ele nos adota, mas ele adota todo mundo? Vamos lá, Suzane. Suzane falou, em primeiro lugar, que tem gente que é só criatura. Deus adota todo mundo? Que, nós somos filhos por adoção. Nós vamos ver isso. Mas Deus adota todo mundo? Ai, que bug que dá na mente, né? Não, Davi, não. Vamos ver isso? Então, vamos lá respondendo a questão. Todo mundo é filho de Deus? Não, né? Como disse a Suzane, tem gente que é criatura. E a gente vai ver a diferença disso, tá? Ele adota todo mundo? Não, não. Ele é amor, ele é amor.
E é nisso que nós erramos. Ai, Deus é amor, mas não é todo mundo que vai desfrutar do reino nem do céu. O céu é para os salvos. O reino é para os vencedores. Então, aí eu entendo que tem uma seletividade. Deus não faz acepção de pessoas, tá? Mas ele tem uma organização. Se eu e você não encaixar no critério de Deus, a gente fica fora da lista. A gente fica fora da lista, tá? Então vamos ver. No Antigo Testamento, a paternidade de Deus, ela é exclusiva do povo de Israel, tá? Ele se revela como pai dos judeus. Abre lá em Êxodo 4:22. Vamos ver. Êxodo 4:22. Deixa eu levantar uma questão aqui que o Espírito Santo está me trazendo à memória. Se Deus, no Antigo Testamento, ele era pai dos judeus, Raabe, a cananeia, que ingressa no povo de Deus, ela se torna filha ou não? Ela é adotada ou não? O que vocês acham? As pastora Cibele, saudade da senhora, sumidinha. O que vocês acham? Raabe, a meretriz, ela era cananeia. Ela foi adotada ou não? Porque ela não era filha, porque ela não era de Israel. Ela se tornou filha. Suzane acha que ela é predestinada. Tem gente que acha que ela foi adotada. Se tornou filha. Se eu falar que ela foi adotada, eu tenho que acreditar na graça no Antigo Testamento. Porque nós somos adotados pela graça. Concordam? Essa questão, nós fomos adotados pela graça. Tá, Gabi? Raabe, Gabi, esse que está chegando agora. Raabe, Antigo Testamento, a meretriz. A Bíblia fala que no Antigo Testamento Deus só era pai dos judeus. Raabe, ela foi adotada ou não? Talmies, Gabriele. Ela tinha uma linhagem? Não, ela era cananeia. Bia, acho que ela foi adotada. Então tá, se eu falo que ela foi adotada, eu tenho que falar que teve graça no Antigo Testamento. Porque se nós somos adotados pela graça, como que adotou ela? Se era o tempo da lei. Então ela foi enxertada, inserida no corpo, adotada, né? Nós não somos enxertados no ramo. É onde eu acredito na graça em toda a Bíblia, tá? Eu, particularmente. Eu não acho que a graça só é o Novo Testamento. Porque Deus poderia ter matado, ter matado Adão. Mas quando ele sacrifica o animal, o que que é aquilo? Graça, favor não merecido. Ela era da tribo de Ruben. O antagônico dela é Lilith. Legal. Sim, por isso o Novo e o Velho Testamento se completam. Na verdade, não tem Novo e Velho. A Bíblia tem o Novo e o Velho. Por quê? Porque fica fácil para nós estudarmos a história, né? Mas se você pegar a Torá, ela é uma só. Entendeu? O que existe antes e depois de Cristo. Ponto.
mas novo e velho não tem. Isso aí é nosso. Foi introduzido pelos escritores, entendeu? Então, ela foi enxertada. Isso é graça, gente. Não tem como falar que o tempo da graça é só no Novo Testamento, porque a gente vê manifestação da graça do Senhor. Então, vamos lá. Êxodo 4, 22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então, Deus, ele era pai de Israel, tá? A nação. Deuteronômio 32, 6. Vamos lá. Deuteronômio 32, versículo 6. Purificou o DNA. Exatamente. A gente vai ver isso em iniquidade. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Então, Deus aqui adquiriu o povo desde o antigo, tá? Deixa eu ver. Isaías 63, 16. Vamos lá. Isaías 63, 16. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça. Tu és o Senhor, és o Deus, é nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então, a Bíblia mostra no Antigo Testamento trazendo Deus com esse perfil, Pai dos judeus, Pai de Israel. Jeremias 31, 9, para a gente finalizar essas concordâncias. Jeremias 31, 9. Virão com choro e com súplicas, os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então, a gente vê inúmeras passagens Deus se manifestando, se declarando como pai de Israel. Aí, no Novo Testamento, a paternidade dele, o que que faz? Expande, né? Vai além dos limites geográficos de Israel e se estende até a nós. Então, é composta por todo tipo de pessoa, por todos os povos, mediante a obra de Cristo na cruz. Enquanto no Antigo Testamento a paternidade era nacional, no Novo Testamento é individual. Então, esse negócio assim, ó, ai, Deus é pai, todo mundo é filho de Deus? Não, porque você tem que olhar o indivíduo. Deus se torna pai de quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta eu falar assim, ó, Deus é meu pai, eu sou filho de Deus. Crê nele? Crê. Mas ele é teu Senhor? Pastora, a senhora acredita que existe níveis de amor de pai? Acredito. Por que que eu acredito? Porque existe o filho que agrada mais o pai. Por que que tem pessoas que são mais atendidas rapidamente? Porque está mais perto, o pai ouve mais rápido, está mais perto, proximidade. Agrada mais o coração do pai. Eu tenho dois filhos, eu amo os dois igualmente. Mas tem dia que um me aborrece e um me alegra. Como que eles me aborrecem ou me alegram? Comportamento, obediência.
Então, se eu tiver um prêmio, eu vou premiar aquele que está me obedecendo, não aquele que está me desobedecendo, me desonrando. Então, eu acredito nesse nível de amor, porque desobediência entristece o coração do pai. Não deixa de amar, mas entristece o coração. E quando o coração do pai está entristecido, ele não faz o que ele iria fazer. Porque Deus não é compensador, ele é recompensador. Ele não compensa você por alguma falta. Ai, a pessoa está se sentindo sem pai, vou lá dar alguma coisa para ela. Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Acredito nisso. Então, no Novo Testamento, como que Deus se torna pai de todos? Se você crê no Senhor Jesus e ele for o teu Salvador. Vamos ver lá um versículo-chave. João 1, versículo 10. João, capítulo 1, versículo 10 ao 12. A gente fala assim, ó, Deus não faz acepção de pessoas, eu concordo. Porque ele aceita todo mundo, mas ele não recompensa todo mundo. Quem ganha presente é filho. Perdão. Quem ganha herança é filho. Quem ganha presente são os empregados. Está lá em Gênesis. É um código poderoso. João 1:10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso daqui, judeus, tá? Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você tem que receber e crer. Aí sim você é filho. Ele recompensa através dos atos? Sim. A nossa obediência traz a nossa recompensa. Ele galardoa as nossas obras. Por isso que a fé sem obras é morta. Não adianta você falar assim, eu creio em Deus, mas você faz o que para demonstrar a sua fé? Vou falar igual eu falei outro dia na igreja, de pregar uma palavra pesada. Falei assim, você dentro da igreja, você é árvore que dá fruto ou você é enfeite? Porque às vezes você no reino de Deus é um enfeite. Para que serve o enfeite? Dá nada. Fica lá, os outros olhando. O enfeite não ajuda, o enfeite malemar vai. Paisagem, isso aí, Gabi. O enfeite não dizima, não oferta, não trabalha, não se compromete. Aí você olha aquela pessoa, tá ali, você fala, o que está fazendo esse irmão na igreja? Esperando a vida passar. Mas a árvore não, a árvore ela tem raiz, ela dá folha, dá sombra, dá fruto. Pastor, isso tem a ver com as promessas demoradas? Tipo, Deus falou várias vezes que vai fazer, mas demora. Aham, exatamente. Promessa demorada. Vamos puxar lá em Israel. Volta no Israel. Israel não tinha promessa de entrar na Terra Prometida? Tinha. Vou fazer, tá? Nem o Moisés, gente, põe isso na cabeça. Nem o Moisés entrou. O Moisés. Por que que ele não entrou? Porque uma atitude que ele fez desagradou a Deus. O cara viveu 120 anos. Ele serviu a Deus num todo. Ele escreveu 5 livros. Ele escreveu o Pentateuco, os livros base da Bíblia.
cara foi um homem de leis, o cara foi um libertador de uma nação. Ele peregrinou 40 anos no deserto. Só que uma atitude errada roubou a terra prometida dele. Quando ele bate na rocha e ele não fala. Eu fiz essa pergunta um dia na igreja. Qual que é mais fácil, falar ou bater? Os irmãos gritou, bater. Porque aqui todo mundo é agressivo. Mas é mais fácil falar. Não era só falar assim, ó, dá água. Ele foi lá, em vez dele ter dado uma cajadada na cabeça do povo, que era o que eu faria, ele fere a rocha. O que Deus fala? Não mandei fazer isso. Risquei teu nome, na terra você não entra. Então, tinha promessa? Tinha. Viveu? Não. Por quê? Porque um comportamento, uma atitude não agradou a Deus. Israel tinha promessa de entrar na terra? Tinha. Entrou? Entrou. Quem obedeceu? Quem que obedeceu? Geração de Josué e Caleb. Porque a outra geração que não agradou a Deus pereceu no deserto. Então, não fica achando assim, ah, Deus tem uma promessa na minha vida, ela vai se cumprir. Depende de você. A promessa está feita, ele não vai voltar atrás. Mas talvez você não colha, quem vai colher é a tua geração. Eu não quero deixar para meus filhos aquilo que Deus tem para mim. Porque o que Deus tem para os meus filhos é coisas novas, coisas maiores. Mas as minhas promessas eu quero viver, só que para eu viver eu tenho que estar no encaixe. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Mateus 6,9, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso. Pai de quem? De quem obedece. Quando a gente não compreende a paternidade de Deus, nós temos dificuldade em se tornar maduro espiritualmente. Porque o que é o imaturo? O imaturo é o mimimi. Ai, Deus não fala comigo, vou parar. Ai, vou abandonar. Ai, vou sair da igreja. Ai, não quero mais. Isso é imaturo. Ai, não faço mais. Isso é imaturo. Porque quem é maduro em Deus tem um relacionamento com ele, sabe que ele é pai, sabe que tem que fazer e faz. Avança. Fica naquela oscilação. Tem coisa, queridos, eu fui muito imatura durante muito tempo. Mas hoje eu já tenho consciência do que eu tenho que fazer, eu olho e falo, ó, ninguém vai carregar a minha cruz. Ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer. Então é melhor eu fazer logo para ser aprovada logo. E quanto mais eu demoro para fazer o que eu tenho que fazer, mais a promessa retarda na minha vida. E se eu morrer amanhã e não viver as promessas? Então tem que acelerar o pé. A Bíblia relata que fomos feitos filhos de Deus através de Jesus. Ou seja, fomos feitos, nós não nascemos. Nós somos adotados. Não éramos filhos, mas fomos feitos por causa da adoção. E a adoção não é algo distante da nossa realidade, porque hoje nós temos uma lei que fala de adoção. Né? Se você conhece alguém que adotou um filho, ou se você conhece um filho que é adotado, você sabe que existem leis para isso. E se existe lei na terra, existe uma jurisdição também no céu. Tá? A adoção é um gesto muito lindo praticado pelo adotante em relação ao indivíduo adotado, que tem um coração cheio de gratidão e quer incluir aquela pessoa na família. Depois de consumar a adoção, uma série de efeitos se desencadeia. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre a adoção numa questão jurídica. Porque se judicialmente tem uma lei que atribui para o filho adotado, no mundo espiritual também tem leis que são para nós, que sobrevêm da adoção, tá? Muitos efeitos vêm dessas leis, como direito ao sobrenome, direito à guarda, direito a alimentos, direito
de convivência familiar e direito de herança. A gente vai ver isso. É exatamente na terra como no céu. Se a gente for parar para analisar, a gente não tem direito nenhum diante de Deus, porque a gente merecia a morte. Né? Mas, porque fomos adotados, graça sobre nós, pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós temos alguns benefícios de ser adotado. E é isso que a pessoa não conhece. Não conhece. Porque às vezes fala assim, ó, você é filho de Deus? Sou, qual que é o teu direito? Não sei. Aí eu tenho promessa. Mas por que você tem promessa? Vamos entender isso. Primeiro, pela lei, o adotado tem direito ao sobrenome de quem o adotou. E isso garante o quê? Reconhecimento público da sua paternidade. Então, você adotou uma criança, você assina Souza, a criança vai poder assinar Souza. Então, como nós fomos adotados, nós recebemos o sobrenome Filho de Deus. Por que somos filhos de Deus? Porque somos adotados e carregamos o nome dele. Por isso que você tem que mudar a tua oração. Orar como filho. Falar como filho. Nós não somos mais filhos de Adão, nós somos filhos de Deus. Assim como Jesus era chamado de filho de Deus. Abre tua Bíblia lá em Efésios 3, 14 e 15. Efésios capítulo 3. Queridos, quando vocês deixam essa chave abrir a mente de vocês, vocês mudam o comportamento. Efésios 3, 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Tem família nos céus e na terra. Tua igreja, tua família. Aí não posso nem ver aqueles irmãos. Por isso que você tem que congregar. Se acostumar com a ruindade deles. E eles acostumar com a tua. Às vezes fala, não posso nem ver esse povo. Esse povo lá é sua família espiritual. Vocês têm tudo o mesmo nome. Farinha do mesmo saco. Gente que não gosta de congregar porque acha que é melhor do que o povo da igreja. Às vezes, querida, é você que estraga a igreja. Não é nem os irmãos. Às vezes é o mais ruim da turma. Eu era a mais ruim da turma que tinha na minha igreja. Virei pastora pela graça. Virei escrava de Cristo. Então, eu sou filho de Deus. Entenda isso, deixa isso entrar na tua mente. Você tem um nome. Qual? Filho de Deus, você não é qualquer um. Por isso, quando o diabo se levantar contra você, você tem que agir como filho de Deus. Falar como filho de Deus. Segundo a lei, a pessoa que é adotada tem direito à guarda. Isso significa que o pai cuidará do filho adotado e por ele se responsabilizará, dirigindo todas as questões que dizem respeito à sua vida. Juridicamente, a guarda implica prestar assistência, criar e educar os filhos. E assim acontece quando o pai nos adota. Ele quer nos auxiliar, cuidar, proteger e corrigir. Aí a gente não quer. A gente quer Deus Pai só para pedir. Ai, Deus é meu pai, vou pedir. Não, peraí. Você foi adotado? Vamos entender a lei da adoção. Então, como você foi adotado, Deus é responsável por você. Então, ele vai te dar umas regras. Ele vai ditar coisas na sua vida. Ele vai te dar ordens. Ele vai te dar assistência. Ele vai te educar. Ele vai te corrigir. Ele vai te proteger. Olha que maravilhoso isso, gente. A gente fica duvidando do nosso pai. A gente é ferido com o pai terreno
E traz isso, reflete isso no nosso Pai eterno. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança dele permanece para sempre, diz em Salmos 37:18. 1 Pedro 5:7 fala assim, ó, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, tem cuidado de você. A gente tem que falar isso para nossa alma. Hebreus 12:7 fala assim, ó, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrige? Tem hora que a gente quer o Deus Pai só para dar, mas para corrigir não. Mas lembra, fui adotado, ele vai me indicar o caminho, ele vai me dar um nome, mas ele vai ter exigências, ele vai me dar assistência, ele vai me dar proteção, ele vai me educar e ele vai me corrigir. Porque ele é pai. A criança adotada tem direito, pela lei, a receber alimentos do seu pai, a fim de garantir a sua sobrevivência. E esses alimentos incluem o quê? Na alimentação, vestuário, moradia e coisas básicas. O que o nosso Pai Celestial também nos dá? Mateus 6:30. Ele vai prover todas as coisas para nós. Às vezes você fala assim, ai, estou passando necessidade, mas você já acessou o teu pai? Aí a gente volta lá para o tribunal. Deixa eu ler aqui, Mateus 6:30. Não acessar o juiz, nem o libertador, mas acessar o pai. Se a tua mão direita... Deixa eu ver. Não, estou errando. Lendo errado. 6:30. Perdão. Vamos sim. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe daquilo que necessitais em todas essas coisas. O Senhor sabe o que a gente precisa. Tem dia que você precisa falar, sim, porque o falar é uma conversa. O pedir ao Pai é uma conversa. Mas Ele sabe. Lembrei agora que tem relacionamento com o Pai não aprova. Exatamente. Tem relacionamento com o Pai não aprova. Tem amizade que o Pai não aprova. Tem sociedade que o Pai não aprova. Por que tem muito filho dando cabeçada? Porque está desobedecendo o pai. O pai falou não e ele está teimando. Sim. O pai falou que não é e ele está falando que é. Pela adoção, pela lei da adoção, a criança tem direito à convivência familiar. Ou seja, o filho tem direito a conviver não somente com os pais, mas com os parentes da sua família, que são sua família extensiva. O objetivo é manter o vínculo de amor, afeto e sentimento de pertencimento e inclusão na família. Semelhantemente, o Pai nos adotou e nos deu o privilégio de termos comunhão, relacionamento, convivência com Ele, com Jesus, com o Espírito Santo e com os nossos irmãos. Ah, por que eu preciso congregar? Para você aprender a ser família. Para você aprender a lidar com família espiritual. Aí tem gente que tem umas falas assim, nas igrejas. Ah, essa igreja tem panelinha. Gente, ridículo isso. Não é panelinha. A pessoa se juntou com quem ela tem afinidade. Você tem afinidade com todo mundo da sua igreja? Você cabe em todos os grupos? Você gosta de tudo mesmo? Tudo te agrada. Você sabe fazer tudo. Você vai se identificar com grupos e funções. E isso é natural do ser humano. Onde ele se identifica, ele fica e estabelece o quê? Funcionamento.
Então, esse negócio de, essa igreja tem panelinha. Acha a tua panela e cai para dentro. Isso é coisa de gente mimimi. Aí vai para outra igreja e fica caçando. Eu estou falando isso porque eu andei em muitas igrejas. A minha mãe não parava em igreja nenhuma. Ai, que tem panelinha. Mas por quê? Porque ela não sabia o chamado e propósito dela, ela não se encaixava. Repara que quando você encontra o teu chamado, você encontra o teu grupo pertencente, você não tem mais problema com panelinha. Porque você sabe que o povo do louvor vai andar com louvor, eles vão falar de música. O povo da dança vai andar com o povo da dança. Os fuxiqueiros vão andar com os fuxiqueiros. Os infiel vão andar com os infiel. Os discípulos vão andar acoplado no pastor, vai tomar nome de puxa-saco. E vai seguir o fluxo. Aí a gente fica com aquela, essa igreja tem panelinha. Não, gente, é os grupos pertencentes. Fala a mesma língua. A gente tem que ter essa maturidade. E aí, por que a gente tem que estar estabelecido numa igreja? Para a gente saber lidar com isso. Porque ali é onde todas as tribos se reúnem, é onde todas as tribos falam, é onde todo mundo está ali num só propósito. Entendeu? Eu acho que todo mundo da minha igreja fala. Tem gente que não gosta de mim, tem gente que não aceita, tem gente. Tô nem aí, eu tô indo. Depois eu aqui, quem quer vem, quem não quer fica para trás, depois nós faz o cata. Vai fazer o quê? Ué. Ficou lá um soldado, vamos voltar a pegar o resto daquele irmão lá que tomou um pau, vamos voltar para trás. E é isso. Então a gente tem que ter esse, Deus me deu uma família espiritual. Por pior que seja a sua igreja, entenda, Deus te deu um lugar para você congregar, um lugar para orar por você, um lugar para você ouvir uma palavra que te edifica. A gente tem que ser grato, isso é honra. Né? Quantos irmãos da igreja perseguida queria ter isso? E eles se reúnem em qualquer buraco e chama de igreja, com risco de ser morto. E a gente que tem igrejas confortáveis reclama da cara dos alecrim, dos irmãos. Não, deixa eles para lá, vai lá, presta teu culto, faz o teu papel, sirva ao corpo. Tá? Nós somos família. Romanos 8,15, vamos ver. Deixa eu ver. Romanos 8. Ai, tô num lugar aqui tão ruim, gente. Romanos 8. A Bíblia parece que não tem. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então a gente não é mais escravo. Se você não é mais escravo, não se comporte como escravo. Se comporte como filho. Gálatas, não, não é não. 16. Hebreus 2,17. Hebreus 2,17. Bastante passagem hoje para ler. Hebreus 2,17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser deixa eu ver, misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, é congregar. Tem que congregar? Tem. Não gosto dos irmãos, então acho um lugar lá que você gosta e congrega. Acho menos pior, que mais te identifica. Como que eu sei que eu estou na igreja certa? Eu cresço lá.
É onde você tem espaço para crescer, porque se você é árvore, você tem que ter espaço para crescer. Você tem que dar fruto. Você tem que ter resultados. Se você, teu lugar de propósito é onde você tem resultado. Estou numa igreja, minha vida não está andando. Eu sei que eu tenho mais para fazer, eu não tenho espaço. Eu não estou crescendo. Eu estou morrendo espiritualmente. Eu não estou aprendendo nada, eu não estou sendo edificado. Ó, lá não é teu lugar, é de outro, mas teu não. Por que que tem muitas igrejas? A gente vive criticando isso, né? Nossa, mas uma igreja, é melhor abrir igreja do que bar. Mas por que que tem muitas igrejas? Porque tem gente de todo tipo. Você acha que todo mundo vai gostar só da quadrangular? Todo mundo vai só para a bleia? Vai, gente. Então, vai abrir mais uma igreja, né? Melhor igreja do que bar, deixa abrir. Alguém ali daquela tribo, daquele nicho, vai caber naquele lugar ali. O dia que não caber mais, a igreja fecha, tá? Vamos lá. Quando a pessoa é adotada, ela tem direito também à herança. Só tem direito à herança quem é filho. Filho adotado também tem direito, tá? Herança é deixada para quem? Para os descendentes. Então, se judicialmente, quando nós falamos em sucessão, de transferir um patrimônio, nós falamos o quê? O pai deixa herança para os filhos. Deixa bens, títulos, recursos da sua propriedade. Quando? Quando ele morre. Só que no mundo espiritual é diferente. Quando que a gente recebe essa herança? Porque a morte ela não tem poder sobre Deus. Deus é um ser eterno. Mas a herança dele é transmitida para nós, né? Jesus ele era o único herdeiro de Deus. Então, quando a gente é incluído na família de Deus, nós nos tornamos o quê? Co-herdeiros de Deus. A gente começa a ter direito a essa herança junto, transmitida pelo Pai. Então, agora, porque nós somos filhos de Deus, também somos co-herdeiros de Deus. Por isso que você não pode orar, querido, como um mendigo, um coitado. Ai, tem hora que o mundo espiritual acha que te vê orando e fala, nossa, olha ali, mendigando, acho que aquele ali foi tirado do testamento, de tanto que mendiga a oração. Ai, Deus, pelo amor de Deus. Pai, preciso, tem direito, fui adotada. Nem achava que ia ser, mas adotou. O senhor que quis me adotar. E eu também queria o senhor de pai. Pedir como filho. Falar como filho com autoridade. Ah, eu tenho. O que Deus me deu é meu, é teu, então por que, que o diabo está aí ainda? Vamos para correr. Ela vai embora, nasceu, sou filho. E o filho é dono. Você é intruso. Manda embora. Deixa eu ver. Pela morte de Jesus recebemos vida e fomos adotados, feitos filhos de Deus. Agora, o que, que a gente tem que fazer? Se apropriar disso. Tem que tomar posse. Porque quem são os filhos de Deus? Quem crê, quem recebe. Romanos 8,16. Vamos lá. Quem são os filhos de Deus? Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vai em. Não tem tanta coisa aqui. Gálatas 3:26. Vamos juntar o quebra-cabeça. Gálatas 3:26.
Ó, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, tem que ter fé. Creio que Jesus veio, morreu, ressuscitou? Beleza. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Tem que ter batismo. Ah, eu sou filho de Deus, mas eu não quero me batizar. Todo mundo aqui é batizado nas águas? É, né? Acho que é, né? Tem alguém que não é batizado nas águas? Não, vocês devem ser super crentes, vocês põem cada coisa lá naquele grupo. Fala, gente, de onde que esse povo tira isso? Glória a Deus, acho que todo mundo é batizado. Mas quando você conhecer alguém, está dentro da igreja, ai, não sei se eu batizo. Você já fala, já evangeliza a pessoa nível hard. Fala, então, Jesus vai voltar, ele vai ficar te olhando, não sei se eu levo, se eu deixo queimar, aí ele vai deixar você queimar. Por quê? Porque você não é inserido, você não é filho. Você já joga real para a pessoa. As pessoas batizam na puro amor comigo aqui. Falou, vai queimar, meu irmão? Não queria ser você, só para te avisar. O importante é que funciona. Vocês vão ver como funciona. Pega esse povo meia boca. Você já avisa, conserta a vida. Porque Jesus vai voltar, vai falar assim, não sei se eu levo, se eu taco no fogo. Aí ele vai olhar teu histórico. Não batizou. Ai, você não é filho se você não batizou? Então, fogo. Tem nem chance. Eu joga no peito da pessoa. Estilo João Batista. Nossa salvação vem do arrependimento dos nossos pecados, mas também vem do quê? Tem gente que fala assim, ah, eu sou salvo. Continua bebendo, fumando, fornicando, roubando, mentindo. Tem que ter mudança de comportamento. Ah, eu sou filho de Deus. Aí você olha aquele filho de Deus, você fala, não é não, não é, não se comporta como tal. Porque a pessoa acha que só porque ela é salva, porque ela vai na igreja, ela é filha. Tem que ter comportamento. Porque o arrependimento ele tem que ter fruto. Como que uma pessoa é filha de Deus e ela diz que se arrependeu, mas ela continua na mesma prática do pecado? Não arrependeu, gente. É culpa, é remorso. Então tem que ter arrependimento, tem que ter uma conversão, tem que ter um novo comportamento, porque senão nem combina. Vocês não vê que quando um crente dá mau testemunho, primeira coisa que o ímpio fala, ah lá os crentes, já rotula. Por quê? Porque não é comportamento de crente. Então a gente tem que entender que se a gente não mudar o comportamento, a gente continuar vivendo em trevas, não vai ter nada da luz em nós. Ah, eu sou filho de Deus. Mas tem comportamento do diabo. Muda isso. Abre lá para a gente. Eu estou finalizando. 1 João 3. Muito pesado isso aqui. 1 João, lá perto de Apocalipse. Finalzinho. 1 João, capítulo 3. Olha a Bíblia hoje, tá uma bem. Versículo 6 ao 9. A pancada, ó, no cérebro. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Grifa isso. Ah, eu sou de Deus. Você vive pecando? Então você não é, não. Você acha que você é. Mas não é. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. A pessoa vive no pecado. Não viu ele, não conheceu ele. Ai, mas eu aceitei Jesus. Você acha que aceitou? Não aceitou. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando. O diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, essa história assim, ó. Ai, eu sou de Deus, mas eu não consigo vencer o vício. Você não é de Deus, filho. Você é simpatizante da fé. Você gosta do louvor, você gosta de ir na igreja, você gosta do clima, você gosta do ambiente, mas você não é crente. Ah, eu sou de Deus, mas eu não consigo largar o pecado, a masturbação, a pornografia. Então você não é de Deus, não. Não está nem lutando contra isso. Ah, eu não consigo perdoar. Não consigo parar de mentir, não consigo parar de roubar, não consigo parar de jogar. Então não é. Me perdoe. Falo sem medo de julgar, porque a Bíblia fala isso. Quem é nascido de Deus não vive no pecado. Pecado tem que ser um acidente. Não é uma coisa que você faz todo dia, não é uma coisa que você nem luta, porque quando a iniquidade, a gente vai ver isso semana que vem. Quando a iniquidade entra e ela começa a nos dominar, a gente naturaliza o pecado. Como? Como natureza. É minha natureza. Aí nasci assim, né? Meu jeito. Porque o DNA da pessoa deformou. Tanto pecado. Ela está deformada a alma dela. O espírito dela está deformado. Aí o que acontece? Aí ela normaliza tudo. Esses crentes que namoram, dormem com o namorado em casa. Ai, hoje é normal, né? E os pais ainda falam assim, é melhor nas nossas vistas do que na rua. É melhor fornicar na tua casa do que no carro. Que diferença que tem? Vai para o inferno do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. E pior, você apoiando. É errado. Nós precisamos abrir os nossos olhos, queridos. Nós precisamos ter parte com Deus. Porque se você é filho, se comporta como filho. Ore como filho. Como que eu oro como filho? Lucas 11. Lucas capítulo 11, versículo 9. Vocês param de orar que nem uns mendigos da fé. Existe uma diferença em você se humilhar para Deus e você mendigar. Porque quando você se humilha, você reconhece as suas limitações. O que é se humilhar? Reconhecer suas limitações. Senhor, não consigo, não tenho, não entra, não entra. Hoje não dá, caí, fraquejei. Reconhecer. Isso é humilhação. Mas tem gente que fala, ai, Senhor, ai, eu sei que eu não presto, eu não valho nada, Senhor, mas pelo amor de Deus, Pai, me ajuda só dessa vez. Mas se o Senhor me ajudar, o Senhor vai ver, eu não faço mais. Para, que conversa besta. Gente que conversa assim, fazendo voto, promessa para Deus, umas coisas. Madureça, teu pai. Quando eu comecei a vencer meus vícios, eu chegava em Jesus e falava assim, ó, não aguento essa vida, bebo de tristeza, fumo por prazer, me ajuda, eu sei que é errado. Tira essas vontades de mim. Está prejudicando meu pulmão.
Está prejudicando minha vida espiritual, mas eu não consigo parar. Me dá alegria. Aí eu fui começando uma vida de oração e todos os dias largando um pouquinho. Eu acho que eu larguei do cigarro primeiro. É, eu não fumava mais, mas eu bebia. Aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim: até quando isso vai te dominar? Porque se você não vence uma cerveja, como que você vai vencer o resto da sua vida, as fases da sua vida? É verdade, né? Eu não vou beber mais. Não vou. Eu penso uma mulher que sofreu. Tinha crise de abstinência. Me trancava dentro do banheiro da minha casa, chorava. Minha mãe trabalhava à noite, chorava sozinha. Chorava. Eu falava, gente, eu tenho que vencer eu. Eu pensava assim, eu não tinha que vencer o demônio, eu tinha que vencer eu, porque eu não bebia por vício, eu bebia porque eu gostava. Mas eu falava assim, o que eu colocava na minha mente? Eu quero agradar tanto a Deus, eu quero que Ele veja essa renúncia que eu estou fazendo. Só para agradar Ele. Porque eu sei que Ele não gosta. E se Ele não gosta, eu não vou fazer. Foi assim. Foi fácil? Não, não. Mas não foi impossível. Então, ore, quando você orar, se humilhando, mas não mendigando. Lucas 11, versículo 9. Olha como que você vai orar como filho. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, qualquer que busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Então, se a gente que não presta faz coisa boa para o filho para a gente, eu acho que Deus, que é santo, maravilhoso, poderoso, nos ama, nos adotou, não vai nos atender? Você tem que orar sabendo que Deus vai te atender. Eu estava vendo uma biografia de uma missionária que morreu, Kathleen, não sei o que lá. Esqueci o nome da mulher. Kathleen Kuhlman, esqueci. Aí, por lá. Aí ela fala assim, e ela era muito usada um dom de cura. Ela fala assim, ela mesma, amo meus alunos, top, Kuhlman, Kathleen Kuhlman, né? Ela fala assim, por que ela era tão usada no ministério de cura? Porque ela orava sabendo que Deus atendia. Aquilo entrou dentro de mim, eu falei, nossa, olha que nível de oração. Você pedir tendo a convicção plena que Deus vai te atender. A fé dela era tanta que ela orava, o povo era curado. E ela se tornou uma grande avivalista dos últimos tempos, nos tempos dela. Foi poderosa a vida dela. Então, assim, a gente tem que orar sabendo que Deus vai atender. E ponto. Por quê? Porque somos filhos. Se comporte como filho. Efésios 5:1. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor,
como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sede imitadores de Deus. Então, se comporte como filho. Se você é filho de Deus, você tem que se comportar como filho de Deus. Imitar Cristo. Como que eu faço para imitar Cristo? Pergunta, Jesus faria isso que eu vou fazer? Jesus responderia assim? Um dia que eu olho e falo, o senhor não faria isso não, né? Aí ele fala, de jeito nenhum. Aí eu choro, porque minha carne treme. Aí eu falo assim para ele, não sou o senhor. Aí o Espírito Santo fala, você é minha filha. Você é filha. Tem que dar testemunho e falar, é verdade, eu não posso bater nos coleguinhas. Não posso. Não posso pôr fogo nas coisas, não posso. Às vezes tem situações que a Bíblia acha um entendimento, mas os pastores me disseram que está errado e ouço. Você que está certo aí. É isso aí. Tem hora que a gente você vê quando a tua carne quer fazer uma coisa e o Espírito Santo quer te corrigir, te dar comportamento de filha, você entra em choque. E por último, fale como filho. Se comporte como filho. Ore como filho. Gálatas 4:7. Gente, cadê Gálatas? Vamos lá. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Qual é melhor, ser servo ou filho? O que vocês acham? Filho, né? Então não ore como servo. Se você é filho, você não pode falar como servo. O filho, ele tem que ter um comportamento de servo, porque o filho que é servo, ele agrada ao pai. Mas não se comporte no teu linguajar, no teu posicionamento como servo. Tem que ter uma mudança de mentalidade. A gente tem que separar. Eu sou servo. Eu sirvo o corpo em tudo que é preciso. Eu falei outro dia na igreja. Eu nunca falo não para Deus. Desde quando eu fui para a obra não, quando eu aceitei Jesus de fato, que eu voltei para o Senhor, eu nunca falei não para Deus. Como que eu comecei meu ministério? Lavando banheiro de igreja. Mariana, jovens, vai lavar a igreja. Você pode lavar? Posso. Pode lavar banheiro? Posso. Pode ir no acampamento? Olhar os mais novos? Posso. Mariana, você pode ficar na salinha das crianças? Posso. Não tem material, você pode comprar? Posso. Mariana, pode tirar foto do encontro de casais? Posso. Pode fazer um jornal? Posso. Você pode vir decorar a igreja de aniversário do pastor? Posso. Nunca falei não para Deus. Teve uma época que na minha igreja, só eu tinha impressora na igreja, meu pastor precisava imprimir as coisas da igreja, ele imprimia tudo na minha casa. Ele nunca comprou um coisinho de tinta. Nunca perguntou quanto que era. Mas eu entendi assim, ó, se eu posso servir nisso, o meu pastor, por que que eu não vou servir? Né? E minha mãe, na época, ela não estava muito firme na igreja, ela falava assim, você vai ficar comprando as coisas para a igreja? Eu ficava quieta, porque ela também era autoridade.
Eu não conseguia no passado chamar de pai, depois do terremoto, às vezes grito, pai, me ama mais com essa situação. É. Interceder é um tipo de serviço? É. Porque o intercessor, ele se coloca no meio da brecha. Às vezes você faz o papel que ninguém faz. O intercessor, ele clama. Isso é poderoso. Poderoso e é pesado. Mas o intercessor tem que tomar um cuidado. Ore pelas pessoas que você tem que orar. Pergunta para o Espírito Santo se ele está concordando com isso. Porque se você for orar por quem Deus está disciplinando, a disciplina vem em você. Vou te explicar. Uma vez uma pessoa chegou em mim e pediu oração. Sou pastora, a pessoa pediu oração. Vida financeira. Primeira coisa que eu perguntei para ela, você é fiel? Você é dizimista? Não, eu não oro. Eu falei, eu vou orar por causa de quê? Você está debaixo de maldição? Eu vou entrar no teu rolo? Eu não vou. Ficou sem graça. Você quer fazer o voto? É. Então, tchau. Que Deus tenha misericórdia de você. Caminho. Não orei. Porque eu ia orar para quê? Deus tem misericórdia dele. Aí lá na Bíblia fala que ele está roubando o Senhor. Você fala assim, é ladrão, filha. Você tá intercedendo por um ladrão? O cara não quer fazer aliança comigo, você está intercedendo? Pau no você também. Conhece, está fazendo errado. Marido. Ah, com jogo desigual. Não, a mulher santifica o marido. Mas apanha também. Acha? Esse pastor está por fora. Não. Não, quem prega divórcio é herege. Sai de fora disso, tá? Meu marido é julgo desigual. O que acontece? Você santifica ele através da relação sexual e através da oração. Ponto. Meu pastor mandou. Ora para ele morrer, mas não separa. Porque se ele morrer, você fica vivo, você pode passar, casar de novo. Mas separar, não. Ele saiu de casa, então ora, intercede por ele, tá? Se não tá tendo relação, intercede. Porque vocês são uma só carne. Interessa ele saiu de casa. Né? Se ele está em juízo, como que eu. Eu não sei se a pessoa está em juízo, como que eu faço? Senhor, eu quero apresentar tal pessoa. Eu não sei, pai, se ela está em juízo, não sei se ela está em disciplina, eu não sei como ela está diante do Senhor, mas eu apresento esta causa e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque às vezes a gente vai orar por alguém que está nada, sempre pergunta. Parece cada coisa, gente, para me orar. Dia a mulher queria que eu abençoava ela, com a namorada dela. Falei, filha, me ajuda. Ela falou, você pensou contra, não. A vida é tua, a Bíblia é contra. Eu sigo só a Bíblia. A minha opinião não importa, falei para ela. O que importa é a opinião de Deus. Aí fora. Por quê? Porque é pauleira, queridos. É pauleira. Então, se comporte como filhos. Né? Alguma pergunta, queridos? Vamos orar. Isso. Eu também oro para que seja feita a vontade do Senhor. Eu oro para haver perdão e reconciliação. Isso, é isso aí. O geracional acabou em você. É essa oração que você tem que fazer. Mesmo que foi bruxaria, o que você faz? Confesse as bruxarias, faça altar de arrependimento. Se preciso for, faça oferta pelo seu cônjuge, pelo seu casamento, tá?
Mas é essa oração que você tem que fazer. Pastora Mariana, posso falar? Pode. Ô, pastora, eu passei por isso também, fui interceder por um pastor mesmo, que eu Ixi, senti, falei assim, ele estava passando por uma luta no casamento dele, e estava com muita briga, e eu resolvi, falei, vou orar por ele, para que, né, cesse essas brigas, e aí eu fui orar. Depois, aí, começou a ter luta no meu casamento, e aí eu fui perguntar para Deus, né, mas eu fui fazer né, fui orar por alguém e está acontecendo a mesma coisa no meu casamento. Fui perguntar para Deus por quê. Aí ele disse, falou assim, quando eu estiver corrigindo algum dos meus filhos e você, toda vez que você entrar no meio, se ponha junto. Foi é, essa a resposta de Deus que ele deu para mim. Nunca mais, depois disso, nunca mais. Eu entro na briga de ninguém antes de perguntar para Deus. você sempre, gente, sempre pergunte. Pode ser parente, pode ser teu cônjuge, tá? Ah, meu cônjuge. Às vezes Deus está disciplinando ele. Eu sempre oro pro meu marido e falo, ó, Senhor, seja feita a vontade do Senhor na vida desse homem aqui. Sei como que ele tá com o Senhor, sei malemar de mim. Eu acho que vou pôr a época dele nada. Ele quase se converteu. Não, filha. Apanhou uma vez, tá acostuma sempre. Então você vai pra guerra também, bate que você vai vencer. Você vai ver que você vai vencer. Usa as suas armas de guerra. Então, é isso aí. Vamos orar, meu povo? Vamos orar, tomar posse dessa herança. Eu quero que você, se puder, coloque a mão na tua cabeça e repita essa oração comigo. Fala, Senhor, meu Deus, eu te reconheço como meu Pai, como meu Senhor, como meu Salvador. E hoje tomo posse como filho do meu nome, da autoridade, da minha herança, da minha provisão que o Senhor me deu por direito. Eu tomo posse hoje e quebro todo o mal, legalidade que me afasta do Senhor, que me afasta da presença, que confunde a minha identidade. Eu tomo posse hoje da herança de filho e eu oro como filho, porque eu sei que eu vou receber a bênção de filho de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos tirar nossa foto bonita? Vamos embora para a foto, meu povo. Semana que vem, última aula do ano, hein? Semana que vem. Pois nós vamos estar de férias. É. Ah, vai ter férias. Talvez vai ter uma imersão, um masterclass. Eu não sei, vou avisar. Sorriso no rosto. Vamos lá. O Josué bravo. E posso orar em identificação pelo meu marido sobre a vacina do Covid? Pode. Ou alguma libertação espiritual? Pode. Pode sim. Vai pro pau. Vou mandar uma falta de oração para vocês de quem tomou a picada e deu reação, como no meu caso, tá? Beijo para vocês. Até semana que vem. Fica com Deus.